música. Duração do tempo. A duração do tempo tem figuras que representam o som e o silêncio. Então, cada som e silêncio recebe um nome conforme o seu valor. Temos a semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa. A figura musical que tem maior duração de tempo é a semibreve. Então, temos aí a figura da nota, que representa o som, e a figura da pausa, que representa o silêncio. Depois da semibreve, cada uma das próximas figuras vai durar a metade do tempo da figura anterior. Então, a semibreve dura 4 tempos. Aí temos a mínima, que vai durar a sua metade, que é 2 tempos. A semínima dura 1 tempo. A colcheia, meio tempo, a semicolcheia, 1/4 de tempo, a fusa, 1/8 de tempo e a semifusa, 1/16 de tempo. Cada figura também recebe um número. Esse número representa a quantidade de figuras que eu vou usar para ficar equivalente a uma semibreve. Por exemplo, a mínima eu vou precisar de 2 mínimas para equivaler a uma semibreve. Então, o número da mínima é o número 2. A colcheia tem o número 8. Isso significa que eu vou precisar de 8 colcheias para representar uma semibreve. E assim sucessivamente. Então, a figura número 1 é a semibreve. Depois temos a número 2, que é a mínima, a número 4, semínima, a número 8, colcheia, a número 16, semicolcheia, a número 32, fusa, e a número 64, semifusa. Voltando lá, a figura número 1, a semibreve. A figura número 2, a mínima, eu vou precisar de 2 mínimas para corresponder a uma semibreve. Depois, a semínima, eu vou precisar de 4 semínimas para equivaler a uma semibreve. A colcheia, vou precisar de 8 colcheias para equivaler a uma semibreve e assim sucessivamente. Duração proporcional dos tempos musicais. Então, de novo, figura 1, figura 2, figura 4, figura 8, figura 16, figura 32 e figura 64. Percebam que o número sempre equivale à quantidade de notas que nós temos. Isso também vale para as pausas. A duração proporcional dos tempos musicais. Então, uma semibreve, a próxima vai valer a sua metade, que é a mínima, que vale a 2 tempos. Então, eu vou precisar de 2 mínimas para corresponder a uma semibreve. Dividindo essas 2 mínimas pela sua metade, eu tenho 4 semínimas. Dividindo essas 4 semínimas pela sua metade, eu tenho 8 colcheias, e assim por diante. A duração dos tempos também é igual para as pausas. Então, a semibreve divide para 2 mínimas, que dividem para 4 semínimas, que dividem para 8 colcheias. Duração do tempo musical. Quando tocamos uma música, a duração do tempo de cada figura é de acordo com a fórmula de compasso. Então, se temos um compasso 2/4, o número de cima mostra quanto tempo cabe em cada compasso. Então, significa que cabe 2 tempos. O número de baixo vai mostrar a figura que vai durar 1 tempo para cada compasso. Então, temos aqui na tabela o número 1 representa a semibreve, o número 2 a mínima, 4 a semínima e o 8 a colcheia. Vamos usar esses 4 valores de referência. Então, eu tenho um compasso 2/4. O número 4 vai dizer qual figura eu vou usar, o número de baixo da fórmula de compasso. Então, eu vou usar a figura número 4, que é uma semínima. Então, quantas semínimas eu vou precisar para preencher esse compasso? Aí está representado pelo numeral de cima, que é 2. Então, eu vou precisar de 2 semínimas para preencher o compasso dessa música. Mais um exemplo. 4/4, então o numeral de baixo vai dizer qual a figura que eu vou usar como unidade de tempo, que é a semínima. Aí agora, quantas semínimas eu vou precisar para preencher esse compasso?
Então, eu vou ter isso representado no numeral de cima, que também é 4. Então, eu vou precisar de 4 semínimas para preencher um compasso dessa música. Próximo exemplo, 3 por 4. O número de baixo me diz qual figura que eu vou usar. Número 4, semínima. E agora, quantas semínimas eu vou precisar, está representado no numeral de cima, que é 3. Então, vou usar 3 semínimas para preencher esse compasso. Temos um compasso ternário. Mais um exemplo, agora 3 por 8. Então, a figura que eu vou usar para representar essa unidade de tempo é a figura número 8, que é a colcheia. Então, cada colcheia vai significar um tempo. Então, quantas colcheias eu vou usar? 3 colcheias. 3 colcheias para preencher cada compasso dessa música. Mais um exemplo, 6 por 8. A figura que eu vou usar para representar o tempo é a figura 8, é a colcheia. Então, eu vou usar 6 colcheias para preencher esse compasso. Então, temos um compasso 6 por 8 com 6 colcheias preenchendo ele. Mais um exemplo, compasso 12 por 8. Então, vamos lá. Eu vou precisar primeiro o numeral de baixo, que é a colcheia, número 8. Depois, quantas colcheias? 12 colcheias para preencher esse compasso. Então, a figura número 1 é uma semibreve, que equivale a 4 tempos. A número 2 é a mínima, que equivale a 2 tempos. A número 4 é a semínima, equivale a 1 tempo. A número 8 é a colcheia, equivale a meio tempo. A 16 é uma semicolcheia, que equivale a 1/4 de tempo. A número 32 é uma fusa, que equivale a 1/8 de tempo. A número 64 equivale a uma semifusa, que tem 1/16 de tempo. Lembrando que o tempo que está descrito nem sempre é esse valor, porque dependendo da fórmula de compasso, ele é alterado, ou ele vai ser dobrado, ou ele vai valer a sua metade, como no caso do compasso 3 por 8, 6 por 8, 12 por 8, por exemplo. Nesse caso, a gente vai usar a figura número 8, que é uma colcheia, como unidade de tempo. Então, ele vai valer o dobro. Ele não vai ter meio tempo, ele vai equivaler a 1 tempo. Então, todas as figuras que estão nessa música, ela sempre vai valer o seu dobro. Então, o valor das notas, ele pode ser alterado conforme a unidade de tempo. Então, a gente observa isso na fórmula de compasso. Uma nota que está valendo um tempo, ela pode, dependendo da fórmula de compasso, valer o seu dobro ou valer a sua metade. No caso, quando eu tenho a mínima de unidade de tempo, eu vou ler tudo pela metade. Então, quando eu vejo uma semibreve, eu não vou contar 4 tempos, eu vou contar 2 tempos. Eu estou lendo uma mínima, como ela é a unidade de tempo, ela vai estar valendo 1 tempo. Se eu ler uma semínima, ela também vai valer a sua metade, ok? Então, a gente sempre presta atenção na fórmula de compasso para ver qual é a unidade de tempo, tá? Isso a gente aprende muito com a prática, tá certo?